Memória da Independência nos jornais paraenses. A notícia da independência nos jornais do Rio de Janeiro e de Lisboa. Em 2022, completa-se 200 anos da proclamação da independência do Brasil. Você com certeza já deve ter estudado esse assunto na escola e visto esta imagem pintada por Pedro Américo em 1888, intitulada Independência ou Morte, como representação dos fatos ocorridos em 7 de setembro de 1822. Mas você já parou para pensar como a notícia se espalhou? Considerando o tamanho do Brasil e os meios disponíveis e a forma como as pessoas tomavam conhecimento dos fatos, como a novidade teria circulado? O que os jornais noticiaram? Como foi reportado em Portugal? É importante lembrar que o rio Ipiranga, onde foi proclamado o Grito da Independência por Dom Pedro I, ficava nas proximidades da então Vila de São Paulo, provavelmente hoje, onde está localizado o Museu Paulista da USP. Por isso demorou alguns dias até que a notícia começasse a repercutir no Rio de Janeiro, sede da administração colonial, que se tornaria a capital do Império Brasileiro. O retorno de Dom Pedro I ao Rio de Janeiro ocorreu uma semana depois, no dia 14 de setembro de 1822. A edição do jornal carioca, O Espelho, do dia 17 daquele mês, noticiava uma calorosa recepção ao monarca, durante evento no Teatro São João. Dignando-se Sua Alteza Real e Sua Augusta Consorte honrar com suas réis presenças o Teatro de São João. Apenas correu as cortinas da tribuna, soltaram todos os espectadores, os mais exaltados vivas, que dificilmente continham no ansioso peito e ajudando suas expressões com o ondear dos lenços, e com universais palmas era uníssono o alvoroço, geral o aplauso, e com uma alegria tão fácil de experimentar como difícil de expressar, mostra as bem fundadas esperanças do Império Brasileiro no seu digno herdeiro e perpétuo defensor. Esta folha partidária da causa da independência exaltava o apoio à população ao príncipe e tratava a ruptura com o governo português como uma vontade unânime da população. Entretanto, é possível observar que o desejo de um novo país ainda não era consenso pela crítica aos opositores da causa do Brasil, feita ao final desta matéria que dizia: entretanto, desejaríamos perguntar aos inimigos do Brasil, no meio dos estáticos transportes que animavam a todos os espectadores: malvados, é isto facção? Loucos, um príncipe que é amado desta sorte pode ser arrancado dos braços dos brasileiros? O número seguinte do mesmo jornal, do dia 20 de setembro de 1822, dava continuidade ao programa de apoio à emancipação do país, com a frase Independência ou Morte. Mais uma vez era exaltada a figura do imperador como defensor máximo da nação, enquanto o vínculo político entre Brasil e Portugal era igualado à escravidão. Na página seguinte, o jornal afirmava que as manifestações de adesão à emancipação já chegavam em outras províncias, como em Pernambuco, e que o Pará e Maranhão seriam os próximos. Pará e Maranhão, segundo notícias muito recentes, não hesitam em disfarçar a escravidão, e nobre independência e bem depressa teriam a expressão de seus generosos sentimentos. Entretanto, levaria 11 meses para que o Pará aderisse à independência. O projeto de um país independente não foi algo construído antecipadamente e coletivamente entre as elites das capitais coloniais. Por isso é importante refletir sobre o uso e sentidos atribuídos às relações entre Brasil e Portugal. É fato que o príncipe Dom Pedro I não era associado à sua família e ao reino de origem. O caráter nacionalista dos textos também buscava mobilizar a população em favor de uma ideia anunciada como benéfica e de interesse de todos, ainda que o Brasil não tivesse unidade ou identidade política naquele momento. A pressão para que a população abraçasse a construção de um novo país também foi promovida pelo novo governo, através de decretos publicados no Diário de Rio de Janeiro, de 24 de setembro de 1822, redigidos por José Bonifácio, ministro e secretário de Estado, e assinado por Dom Pedro, cobrava a adesão ou saída, do contrário, a independência do território da nova nação. Todo português, europeu ou brasileiro que abraçar o atual sistema do Brasil e estiver pronto para defendê-lo,
usará por distinção da flor verde dentro do ângulo de ouro no outro braço esquerdo uma legenda: independência ou morte. Todo aquele, porém, que não quiser abraçá-lo, não devendo participar com os bons cidadãos dos benefícios da sociedade cujos direitos não respeita, deverá sair do lugar em que reside dentro de 30 dias. Do Brasil, dentro de 4 meses nas cidades centrais e 2 meses nas marítimas, contando do dia em que for publicado este meu real decreto nas respectivas províncias do Brasil em que residir, ficando obrigado a solicitar competente passaporte. Já em Portugal, a notícia da independência parece ter chegado aos jornais locais não por uma comunicação oficial do reino, mas por cartas e cópias dos jornais brasileiros e ingleses, vindo através dos portos de Londres. O jornal A Gazeta Universal de Lisboa publicou extratos de cartas do jornal The Courier de Londres sobre a emancipação do Brasil, alguns relatos muito semelhantes aos que já citamos. As notícias publicadas em Londres em 28 de novembro repercutiram os eventos ocorridos após o retorno de Dom Pedro I ao Rio, após o Grito do Ipiranga. Ao citar as notícias de 4 de dezembro do jornal inglês, o Gazeta Universal publicou: o mesmo periódico que hoje traz uma carta do Rio de 21 de setembro e várias peças oficiais que provam ser indubitável a declaração de independência, a aclamação do príncipe regente como imperador constitucional do Brasil, destinada para 12 de outubro. Essa aclamação ocorreu de fato no dia 12 de outubro de 1822, dia do aniversário de Dom Pedro I, no Campo de Santana, no Rio de Janeiro. O tratado que selou a separação entre Brasil e Portugal foi firmado apenas em 29 de agosto de 1825, mas essa é uma outra história. Podemos perceber que o tempo de circulação da notícia da independência foi relativamente lento, especialmente comparado à rapidez e à diversidade de acesso à informação que temos hoje. Os jornais tiveram um papel importante na circulação da notícia dentro e fora do Brasil. Vimos também que a notícia foi veiculada com viés eloquente, com o propósito de engajar o leitor a aderir ao projeto de independência. Os laços entre imprensa e poder são muito antigos e muito presentes no Pará, desde o século XIX. No próximo vídeo, conheceremos um pouco da história da imprensa paraense e dos jornais do Baixo Amazonas.